Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do IRPcast. Provavelmente o melhor podcast de negócios, investimentos e empreendedorismo que você já viu. E se prepara, que hoje eu tenho um assunto muito polêmico. Olha só, se você não é inscrito no canal ainda, aproveita a oportunidade para se inscrever e me ajuda compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Como eu te falei, o assunto hoje é extremamente polêmico. Aqui, para bater um papo comigo, fundador do escritório Único Investimentos, da XP, aqui em Ribeirão, planejador financeiro, especialista em consórcios e legendário. Marcos Ramos. Bem-vindo. Obrigado, Rafa. Obrigado, galera, que está assistindo a gente aí. É um prazer estar com você aqui. Já é a segunda vez que a gente grava. É um prazer para mim estar aqui e poder passar conhecimento, poder passar estratégia, poder mostrar para as pessoas o quão importante é esse produto, que ainda muita gente fala, pouca gente sabe fazer, mas ninguém faz bem feito. Vamos lá. Nós vamos ter muita polêmica hoje, hein? Muito assunto polêmico, muita pergunta difícil. Tá preparado? Sempre nasci preparado. Vou começar com um negócio que gera muita polêmica. Planejamento financeiro é para quem é rico ou é para quem quer ficar rico? É para todo mundo. O planejamento financeiro começa desde quando você é criança e tem uma mentalidade para comprar ou alcançar um sonho. Meu primeiro planejamento financeiro foi aos 8 anos de idade, vendendo alface para comprar um quichute. Eu queria comprar um quichute de todo jeito, mas o meu pai e minha mãe cortavam cana, eram pessoas super humildes, nós não tínhamos condições. E ali eu já criei a primeira estratégia de como comprar o meu quichute. Através de vender alface, recuperar uma grana, comprar o quichute, consegui alcançar o quichute. Depois minha próxima meta era comprar uma bike Caloi-Cross, consegui alcançar. Então o planejamento financeiro hoje serve para você estruturar a tua vida de uma forma completa, só que utilizando ferramentas através hoje, que nossa especialidade é consórcio, para que você possa chegar a patamares de patrimônio de uma forma diferente. Que se você for fazer algum tipo de operação tradicional, talvez algumas operações que também geram bastante resultado, como investimento, renda fixa e algumas outras coisas, que também é super importante, mas através do consórcio você consegue se alavancar e gerar uma grana num médio longo prazo equivalente talvez a uma aplicação com muito mais resultado financeiro. Legal. Me fala uma coisa, para ajudar o pessoal que está assistindo, para a gente fazer uma introdução nesse conteúdo. O que é um consórcio? Cara, o consórcio basicamente é um grupo de pessoas que se reúnem entre si para pagar uma carta de crédito todo mês com base no saldo do grupo. É contemplado uma, duas, três, quatro ou talvez mais pessoas. Tem um grupo hoje da CNP que contempla 40 pessoas. É um grupo já maduro, que já rodou umas 70, 80 assembleias. Então, é um grupo de pessoas que se reúnem para pagar uma carta de crédito e buscar um crédito mês a mês com base no saldo positivo do grupo. É basicamente isso, de forma bem simples, mas é o que funciona. Me fala uma coisa, é, no funcionamento do consórcio, como é que a gente contempla? Porque o consórcio é uma carta de crédito, né? Geralmente o Correto, consórcio ele está alinhado a um bem. correto, O consórcio compra um bem. Apesar correto. que depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, muitas vezes as pessoas podem usar bens através do consórcio para levantar dinheiro também. Correto. Mas eu quero saber o seguinte: como é que a gente contempla uma carta de crédito de consórcio? Bom, uma carta de crédito você contempla através de diversas formas. Primeiro, lance fixo, que é uma das categorias super importantes que hoje com potencial de aceleração de contemplação. Contempla com lance embutido mais dinheiro. Contempla com lance em dinheiro, que é o lance livre. E também tem o sorteio pela Loteria Federal, através de um sorteio que tem toda a Assembleia. Então você tem aí também alguns tipos de contemplação chamado sorteio fidelidade, que é quando você paga 12 meses dentro do vencimento e quem paga de forma adimplente concorre a mais uma oportunidade de contemplação dentro do mesmo grupo. E com isso, você faz uma contemplação da carta de consórcio para utilizar o valor dentro de uma alienação de um bem, seja ele imóvel ou automóvel. Legal. São muitas gestoras, né, de consórcio. Dá para a gente falar para o pessoal aí quais são as melhores? Ou se cada uma tem uma especificidade diferente da outra? Como é que funciona isso? Porque é uma pergunta que eu recebo direto assim: qual é a melhor corretora para investir? Eu digo, cara, assim, não tem melhor, tem a que vai se adaptar para você.
Como gestora de consórcio, tem a melhor gestora para o cara procurar? Cara, hoje a minha principal operação de consórcio é pela XP Consórcios. Então, assim, mas não existe realmente de fato a XP é a melhor do mundo e ela é top. Não é isso. A minha principal é a XP, porque o produto nosso tem grandes estratégias de alavancagem patrimonial que traz muitos resultados. Mas eu também tenho a Servopa, também tenho como o Banco Itaú, tenho o Santander, tenho o Banco do Brasil, tenho o Magalu. Então, assim, cada empresa tem uma característica diferente. Por exemplo, a XP ela não faz fazenda. A Servopa já faz fazenda na integralidade. A Magalu também faz fazenda e também faz drone. E a Servopa não faz drone, nem o Itaú e nem o Santander. Então, drone hoje, se você quer comprar o seu drone agrícola na casa de 200, 300 mil reais, eu tenho a solução de um dinheiro barato para você poder comprar o seu drone. Então, eu tenho a Mafre também, eu tenho a Embracon também dentro do meu escritório, que também está dentro do grupo da XP, do nosso negócio. Mas a principal hoje, sem dúvida, é a XP Consórcio. Fala uma coisa conceitual. É, tecnicamente, consórcio não é considerado investimento. Mas na prática, o consórcio ele pode ser um investimento? A gente tem que separar muito bem a questão de investimento de um produto para investimento. Então, o consórcio realmente ele não é um investimento. Ele é um produto para investimento. O que significa isso? Você pode fazer uma carta de consórcio para investimento, recomprar uma casa, levantar um dinheiro e investir como capital de giro. Ou você pode fazer um consórcio para investimento, contemplar isso no médio e longo prazo e vender uma carta contemplada com 30 a 40%. Ou você pode fazer um consórcio para investimento, reformar uma casa, construir uma casa e etc. Então, assim, ele não é um investimento, ele é um produto para investimento. As pessoas têm que saber dividir porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você gera resultado para investimento e se você comparar a estratégia dele, talvez com outro tipo de investimento, em muitos casos ele vai ser até maior pelo fato de conseguir, em um prazo menor, levantar um recurso, comprar um recurso, vender uma carta contemplada em comparação com o investimento tradicional aí. Deixa eu ver se eu entendi assim. Então, eu adquiro uma carta de crédito, quando eu sou contemplado por alguma dessas modalidades, eu vou e adquiro aquele bem. Por exemplo, um sonho. Uma casa, um carro, uma moto, uma fazenda, né, Gabriel? Fazer um consórcio de fazenda, um drone, uma máquina, né? Exato. Então, eu vou lá e realizo. Isso, então, é a carta de crédito, gera dinheiro para que eu faça esse investimento. Porque depois que eu comprei a fazenda, aí ela dá retorno. Depois que eu comprei a máquina, ela dá retorno. Mas do outro lado, pelo que você falou, o consórcio ele pode ser visto como investimento, porque se eu faço uma carta de crédito, se eu faço um planejamento, essa carta é contemplada, eu consigo vendê-la. Corretamente. E aí eu ganho dinheiro em cima do que eu coloquei. Então vira um investimento, porque dá um retorno sobre a carta. Então, ela é para investimento, mas o que gera de resultado você pode gerar como investimento. Aí é diferente. Por exemplo, uma carta de 1 milhão hoje. Suponhamos que você foi contemplado pela Loteria Federal. Você vai receber uma carta de crédito de 1 milhão. Uma carta de crédito de 1 milhão hoje, você vai vender por 30 a 40% de ágio na hora. 400 mil. 400 mil, porque o mercado já vende essa carta a 500. 50%. Então, por que o mercado vende isso? Onde você, dando 400 mil numa carta de 1 milhão e assumindo o saldo devedor da carta, no final da história, essa carta vai virar em torno de 1.600, 1.700 de custo final. Mas se você tomar 1 milhão de crédito no capital de giro, ele vira 4. Então, mesmo assim, ele é super viável. Se você tomar 1 milhão num crédito imobiliário, ele vira 4, 5, que é um tempo muito grande, até 35 anos. Então, quanto maior a duration do produto, maior é o risco. Só que no consórcio é diferente. Quanto maior o tempo, menor a parcela, taxa de administração fixa, e você tem o controle daquele produto. Mesmo que haja alguma atualização pelo IPCA na parcela, isso é vantajoso porque você está tendo um poder de ter o seu poder de compra protegido. Tanto o seu, como já foi de que ainda não foi contemplado, quanto protegendo o poder de compra de quem ainda não foi contemplado. Uhum. Pra gente deixar simples a conta. Se eu faço um financiamento, né, dependendo do que for, eu pago 2, 3, até 4 vezes o valor. Porque eu Exatamente. pego aí, se eu pegar muito bem, eu vou pegar hoje 1,5% ao mês, se for alguma coisa Aí tem que assim, ser muito extraordinário. de habitação, né? Quando você dá o bem de garantia. Se É, você for comprar um carro, você vai pegar 2, 3 ao mês. exato. No caso do consórcio, em média, quanto é a taxa de administração? Em média, 20%. 20% da média. 20, 22 no máximo. Isso. Se você está falando aí
de uma duração de 10 anos? 10 a 20 anos, 20 anos. no máximo. 20 anos, você está falando de 1% ao ano. Exato. Então, enquanto você concorre com inflação mais 1%, num financiamento você vai pagar inflação mais 12, inflação mais 15, dependendo da inflação mais 20, mais E olha 25. lá, hein? Então você está dizendo o seguinte, quando alguém compra uma carta e contempla, esses 30, 40% de ágio é porque ainda assim o consórcio, quem pegou 1 milhão vai pagar uns 700 e quem financiou vai pagar 2, 3, até 4 milhões. Esse é o resumo. Exatamente. E a gente costuma fazer a seguinte conta para o cliente. Até 7 anos pagando o consórcio, caso ele não seja contemplado, que isso também pode acontecer, até 7 anos, se ele for contemplado, ele compensa ele vender e pegar o ágio, de 30% a 40%. Acima de 7 anos, não compensa mais a venda. Então, compensa ele se alavancar, ou seja, recomprar um próprio imóvel que ele tem e levantar esse recurso. Por exemplo, o cara tem um imóvel de 1,5 milhão. Ele vai lá e paga, ele compra esse imóvel por 750 mil, por exemplo. Então, assim, o que vale a pena é ele recomprar o imóvel, pegar o dinheiro, colocar no caixa, aplicar aquele dinheiro hoje, que é uma taxa em torno de 1% ao mês de retorno, que paga a parcela do consórcio e ainda sobra uma grana. Então, hoje, para o cara, ele tem que entender o cenário dele, o momento dele e a história de vida dele, senão o consórcio acaba virando um pesadelo também. Quer dizer, se eu levanto 1 milhão usando um bem, que é o que você está dizendo, e eu fiz a conta que o custo desse consórcio vai ser IPCA mais 1, por exemplo, ao ano. Se o IPCA está entre 4 e 5, eu vou pagar, em média, 6% ao ano. Se eu pego hoje qualquer aplicação de renda fixa, dá 15%. Exato. Então, se eu não fizesse nada, Já se pagava. se eu não empreendesse, ou se eu não me arriscasse, se eu usar o título mais seguro que eu tenho no Brasil, que seria um Tesouro Selic, eu pego 15. Exato. Pego 15 e pago 6 em média. Exato. Eu teria um spread de 9. Onde você arruma isso no Eu mercado? trabalharia como fosse um banco. Você usou o dinheiro do banco a seu favor. E eu recebo 9 ao ano. Exato. Eu pago o consórcio e ainda recebo 9 ao ano. É exatamente o que eu faço. Que massa. E me fala uma coisa. Por que que o mercado, então, é tão frustrado com o consórcio? Por que que as pessoas... Será que elas não conseguiram entender o produto? Na verdade, o produto consórcio, ele passou por grande transformação, até de estratégia ao longo do tempo. Mas o que não mudou foi a meta do banco perante o produto. Então, o cara coloca uma meta lá para o gerente de 2 milhões e o cara é obrigado a vender. Ele vai fazer o famoso entubar no cliente. Ele vai vender sem estratégia, sem grupo, sem nada. Não importa se o grupo está contemplando, se não está contemplando, o que importa é que ele precisa vender e bater a meta dele. Então, os bancos fizeram um favor de estragar esse nosso produto. E agora a gente está tentando mudar essa concepção, porque o produto é realmente estratégico, realmente único e que pode trazer grandes resultados para financeiros no seu bolso, entendeu? Eu nunca vi um produto... Assim, eu costumo brincar com as pessoas. No mercado, não existe dinheiro mais barato que consórcio. Eu já... E assim, eu sou um cara... Eu sou apaixonado por esse tema. E eu não encontrei no mercado, eu não encontrei nem com garantia, nem com nada, um dinheiro que fosse mais em conta, mais barato que um consórcio. Além de não ter o valor mais alto do consórcio, o consórcio também ele é uma armadilha. Por quê? Porque o cara, quando faz o consórcio, sem um planejamento, sem alguém que é um especialista, chega no banco, faz aí, se não for para pagar uma parcela, não guarda o dinheiro, esse cara vai se frustrar e ele vai entrar para a estatística daquelas pessoas que falam mal do produto. Por quê? Fizeram sem um especialista, fizeram sem uma pessoa que entende, sem know-how, sem um plano. E é aí que dá esses problemas que você já conhece. Quando se faz bem feito, com propósito e com direcionamento, é impossível dar errado. Porque você está dizendo o seguinte: o cara chega lá desavisado e ele pode ser contemplado no primeiro mês, ou pode ser contemplado daqui 5 anos, 8 até no anos, último. ou 20 anos. Então, assim, pode acontecer. E aí vai causar frustração. Por exemplo, você vai lá e faz um consórcio num grupo que está dando muito lance. Cartas muito grandes com cliente potencial muito alto. Só que você só tem num grupo de 1 milhão, você só tem 200 mil para dar de lance. Mas eu posso usar o lance multido. O lance multido aumenta ainda mais o lance. E quanto mais poder de dinheiro você dá pro cara, mais ele quer. Então, se você vai num grupo aí de dinheiro que você dá 200 mil e o grupo tá dando bastante lance, você nunca vai ser contemplado. Vai demorar muito pra você ser contemplado. O cara vai dar um lance maior que o seu, o outro maior lance que o seu, então você nunca vai ser. Então, entender o grupo é muito mais importante do que fazer o consórcio. Em média, hoje, com um bom planejamento, quanto tempo para contemplar uma carta? Em média. Depende da carta. Se for uma carta de 100 mil, a gente tem grupos que tem cotas menores de 20 mil contemplado. Em 4, 5 meses pode acontecer do cara ser contemplado com muita certeza. Se for grupos maiores,
e o cara tiver com a grana na mão, ah, preciso comprar uma casa aqui de 4 milhões, tô com 3, é que vai faltar 1 milhão, não quero pegar em financiamento de empréstimo, mas vou pegar o consórcio. Cara, é infinitamente muito mais viável. Então, o consórcio ele se transforma numa ferramenta estratégica com base numa solução de um problema de alguém. Acho que tudo na vida, né? Se você tem como solucionar um problema, você vai conseguir resultado. E o consórcio é uma dessas ferramentas. Legal. Por que que os gurus não falam tanto dessa ferramenta, Marcos? Os caras de internet, os caras os influencers. Cara, eu acredito que eles não falam hoje porque não recebem por isso. Tudo eles querem ganhar. Tudo eles querem receber. Então, acho que não falam muito pelo fato de achar que não está recebendo nada. Mas, por exemplo, Flávio Augusto, Thiago Nigro, Joel J. Então, várias Gustavo celebridades, Cerbasi. Gustavo, então, assim, várias celebridades já falam do produto porque já usaram, já testaram, já deram resultado. Eu estava falando para você agora há pouco. Quando você faz algo que ninguém faz, você é louco. Mas quando dá resultado, você é gênio. Então, é mais ou menos por aí. E uma coisa engraçada é que o banco, ele tem meta de consórcio, Sim, só que eu vejo que o banco não faz questão de ficar vendendo consórcio. O sim. banco não faz questão de que as pessoas saibam sobre esse produto. Isso se deve, assim, porque também se começa a divulgar muito o consórcio, os outros produtos vão acabar descendo em termos de... Exato. Na verdade, isso é uma estratégia do banco de emprestar dinheiro para você a uma taxa mais cara e não emprestar com uma taxa mais barata. Isso é uma estratégia que o banco faz. Entendi. E assim, hoje, hoje, eu vejo as pessoas de maior patrimônio, elas descobriram o consórcio. Exato. Elas entenderam como esse jogo funciona Poder do e negócio. elas entenderam rápido. Exato. Então eu tenho visto muita gente com muito patrimônio que está usando o consórcio com muita veracidade, com muita força para alavancar muitas vezes esse patrimônio. Exatamente. Eu e a minha esposa colocamos uma meta pessoal nossa. Eu tenho 37 anos, ela tem 33. Que até os nossos 50 anos a gente vai ter 50 imóveis de leilão. Nós vamos comprar imóveis que são avaliados no mercado por 150 mil, comprar do leilão por 70 e recomprar com uma carta de consórcio e se alavancar em 80 mil. Então a gente só vai tirar dinheiro uma vez do bolso, que é os 70 mil da primeira casa e a documentação. Os próximos serão comprados através de 100% com consórcio. Que massa. Quantos imóveis? 50. 50 imóveis. Até os meus 50 Em anos. Gente, patrimônio isso dá quanto? mais ou menos uns 30 milhões. 30 milhões de reais. E de aluguel uns 250 mil. 50 mil. Porque seja o seguinte, como você vai comprar barato, você não vai receber o famoso 0,5%. Que o mercado imobiliário hoje, você pega o E valor de uma outra, casa. quem vai pagar esse consórcio a mim é o meu inquilino. Então daqui 20 anos eu tenho imóveis quitados pelos meus próprios inquilinos e não por mim. E eu já levantei o dinheiro deles no D0. O que eu apliquei naquela época, vamos supor que eu comprei 5 milhões de apartamento. Se eu aplicar 5 milhões hoje num CDB, ou numa aplicação que vai me render uma rentabilidade legal, daqui 5 anos esse 1 milhão virou 4. Eu entendi. Porque você está falando o seguinte, você compra um imóvel de 100 mil, só que você levanta esses 100 mil do consórcio. E aí o inquilino, pagando no aluguel, ele paga a parcela do consórcio. Sim, Você gera patrimônio sem pôr dinheiro. exatamente. Por exemplo, eu vou lá na Caixa Federal, em alguns imóveis de leilão, ela aceita financiar até 95%. Vamos supor que esse apartamento vale 150 mil reais de valor de avaliação. Eles estão vendendo o apartamento por 70 mil. 10%, 7 mil, 5%, 3.500. Vamos supor que você pagou aí, perdão, 5%. Se você tomou um crédito de 3,5 para financiar 95% desse apartamento, você só tirou 3,5 do bolso. E aí você vem com uma carta de 150, que é o valor de avaliação, e recompra esse apartamento. Se você pagou, na verdade, 3.500 nele, pegou a carta de consórcio de 150, liquidou os 3,5, só que você recomprou por 150. Então volta os 70 mil que você financiou, volta os 80 mil que você se alavancou, menos a dívida que você quitou. Então você compra um apartamento por 3,5 apenas. Porque o restante você Só deu liquidou com uma entrada. carta, só deu entrada. E aqui, depois que você comprou com o consórcio, o teu inquilino vai pagar aquela parcela e daqui 15, 20 anos você tem um imóvel quitado pelos outros. Sim. Só que aqueles 80 mil que você se alavancou, se você aplicar agora, vai virar mais de 1 milhão daqui 15, 20 anos. Com certeza. Bom, pessoal, já deu para vocês perceberem, né, que assim, se você tem uma opinião sobre essa ferramenta chamada consórcio, ou se você não conhecia, hoje você está conhecendo, você está ganhando uma série de explicações e com certeza sua opinião vai mudar no meio desse caminho. Tenho certeza absoluta. Nós já falamos aqui o que é,
já falamos como é que ele cabe no planejamento financeiro, já falamos como é que dá para se alavancar. O Marcos acabou de dar uma explicação aqui eh, de como comprar um imóvel sem pôr a grana e ainda por cima levantar o dinheiro do imóvel. São coisas assim que são fantásticas, são sobrenaturais em termos de. Eu vim do Legendários agora, então eu tô falando sobrenatural para uma série de coisas. Mas o episódio de hoje não é de Legendários, né? O Marcos também já subiu tanto para formar Legendários quanto para servir, mas esse não é assunto. Eu quero saber o seguinte agora, Marcos. Quais são os principais erros que as pessoas cometem com relação ao consórcio? O principal erro é fazer sem propósito. É fazer por achar que vai pagar uma parcela, vai pegar o dinheiro lá na frente, e se ele não pagar uma parcela, ele não guarda a grana. Esse é o maior erro. Porque na nossa vida existem dificuldades. E dificuldades geram resultados negativos. E o consórcio é um produto que, se você fizer ele de uma forma errada e cancelar, você vai ter uma multa contratual, que em média é em torno de 5% do valor total da carta. Ou algumas administradoras cobram apenas 5% de multa sobre o valor que você pagou e te devolve a diferença, mas todas cobram uma multa. Se você faz um grupo que não é adequado à sua estratégia, você está lascado. Então, hoje, o produto consórcio ele é uma fortaleza, mas sendo feito bem feito. Agora, sendo feito mal feito, ele é um desastre. Você diz assim, quem fizer sem plano, né? Tá Quem errado. fizer sem objetivo, Tá errado. tende a ter um problema Quer enorme. guardar uma grana sem objetivo? Faça uma renda fixa, faça uma previdência, faça um produto de investimento. Você tem liquidez, que você não vai ter problema. E nesse caso, o planejador financeiro, né, o cara de finanças, vai ajudar as pessoas a encontrar o produto certo. Porque eu entendo também que você é um cara de consórcio, mas deve ter muita gente que chega lá no seu escritório e você diz assim: olha, pelo que você está me dizendo, consórcio não é para você. Exatamente. Vai para esse caminho, usa esse produto. Que a gente mostra para o cliente as entrelinhas, né? Nós não temos, a gente não esconde nada do cara. O cara chega lá e fala assim: ó, quero fazer um consórcio de 500 mil, tenho 50 mil para dar de lance, quero contemplar em 3 meses. Eu falei: esquece. Não é produto. Não é produto. Nem se você quiser, é o produto. Não, mas um fulano me falou, cara, então faça lá, que não é produto. Você vai fazer, vai cancelar, Você vai sabe, se tornar e vai eu dar vou te problema. interromper pelo seguinte. Aí você pode me corrigir se eu estiver errado. A história dos 50% de lance talvez já tenha sido verdade. Há um tempo atrás, quando muita gente não conhecia, todo mundo dizia ou era visível que 50% contemplava. Então isso acabou virando regra na boca das pessoas que vendem, que eu estou vendo que não é o seu caso. Então assim, hoje talvez 50% já não de lance já não contempla mais como contemplou um dia. Tá correto o que eu estou dizendo? Não está correto. Porque, na verdade, tem grupos que já estão em andamento há muito tempo, que falta 70 parcelas de 200, por exemplo. É um grupo muito bem capitalizado. E hoje, talvez, os lances estão até menores que 50%. Às vezes 40%, 45%. Mas é um grupo que já está bem maduro. Então, as pessoas não estão ali de brincadeira. Estão ali realmente quem quer contemplar. A gente está falando de um grupo bem maduro. Agora, se a gente falar de um grupo que começou agora, pagou 10, 15, 20 parcelas, é muito mais que 50. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem o dinheiro, então vai utilizar o lance embutido. Então você vai chegar até uns 60% do lance, 65% do lance. Agora, grupos que você dá só dinheiro e que também não está tão maduro, mas que buscam uma contemplação no médio prazo, 55%, 58%. Então, está correto o que você falou? Sim e não. Sim, porque os grupos hoje têm várias estratégias e tem grupos que ultrapassam até 60%, e não que tem grupos que estão mais maduros com base no tempo, que você contempla até com menos. Então, depende da estratégia. Então, por isso que eu falo, não tem o grupo que tem uma certeza, existe o grupo que tem uma estratégia. Uhum. E eu queria só repetir aquela pergunta que a gente falou da alavancagem do apartamento, que talvez eu falei de uma forma que vai ficar confuso na cabeça do cara. Eu queria simplificar. Uhum. Então, pergunta de novo lá, que como que eu faço para se alavancar dentro de um apartamento de leilão? Que aí eu vou simplificar Não, essa conta. essa a gente falou pelo seguinte, você falou que tem a ideia de formar um patrimônio de Isso, 50 imóveis. isso. Aí eu te perguntei, cara, como é que você vai fazer essa operação? Você levanta o dinheiro, você compra o apartamento, o dinheiro que você levantou, o inquilino que vai alugar paga o aluguel, foi isso que eu te perguntei. Como é que você vai fazer essa operação financeira para adquirir os 50 imóveis que é a sua meta? Na verdade, eu já estou fazendo. Eu já tenho 3 apartamentos nessa forma. Hoje eu acesso o site da Caixa Federal. Você vê lá um apartamento que vale 150 mil. Só que ele está sendo vendido por 70 No leilão. no leilão. Certo.
Ou ele pode ser venda direta, que é quando você tem que pagar com cash, que já aconteceu também. Ou ele pode ser financiado até 95% do valor dele. Se um apartamento que custa 70 está sendo financiado 95%, resultado, você vai dar apenas 3.500 de entrada. Só que em contrapartida, você já tem uma carta de consórcio contemplada de 150. Você vai lá e quita esse apartamento, ou seja, você liquida os 70 mil que você pegou, vai sobrar 80. Então você se alavancou em 80 mil reais dos 150. Deixa eu ver se eu entendi. Então eu vou comprar no leilão um apartamento de 70 que vale 150. Exato. Só que eu já tenho uma carta de crédito de 150. Contemplada. Então, quando eu usar essa carta de crédito, eu zero a dívida Exato. E vai e sobrar uma levanto diferença. mais 80 mil. Exatamente. Nessa operação, eu saio com 80 no bolso Zero dívida e quem vai pagar o teu consórcio é seu inquilino. e a parcela do consórcio de 150 mil, o inquilino paga. Paga Quer porque ele vai dizer, pagar o eu consórcio, ele vai pagar o levantei, aluguel para você. eu levantei 80 mil nesse Para uma negócio pessoa pagar para você. para alguém com o aluguel pagar a parcela do E consórcio. daqui 15, 20 anos, ou independente do prazo, você tem um imóvel quitado por alguém, não por você. Aonde você vai comprar um apartamento por 3.500 reais? Não, e isso vale para o imóvel de 150 mil, vale para o imóvel de 1 milhão também. Exatamente. Eu falei do 150 que o meu objetivo é diversificar entre imóveis Sim, menores. sim, ok. Porque eu consigo comprar uma maior quantidade, consequentemente no futuro posso ter uma valorização até legal, porque o imóvel muito alto, ele tende a valorizar menos pelo potencial que ele já chegou. Uhum, Agora, o imóvel com valor menor, ele tende a valorizar mais sim, porque ele ainda tem muito mercado para crescer. sim. É que nessa mesma relação, no imóvel de 1 milhão, você levanta 500 mil. Exatamente. Você sai com 500 mil no bolso. Exatamente. E se for um aluguel comercial, Muito melhor ainda. que vai te pagar às vezes 1%. Mas aí você pode se preparar com os imóveis pequenos Com para certeza. levantar 80 Não, mil de cada entendi. um. Mas, pô, você levantou 10 apartamentos, você levantou 800 mil. Esses 800 mil que você levantou no imóvel, nos imóveis menores, você pode comprar um imóvel aí em torno de 1 milhão e 600, que vale 2 até 2 milhões, Sabe com 800 mil. uma coisa que você me fez pensar? Até onde eu sei, por exemplo, você também me corrige se eu estiver errado. Eu vou e faço um financiamento na Caixa. Ok. Ou para construir ou para comprar alguma coisa. Depois eu tenho dificuldade de fazer dois em paralelo. Depende muito da renda. Dificuldade em fazer três. Chega uma hora que os caras dizem, olha, não tem renda mais para fazer. Uhum. No caso do consórcio, não tem isso. Eu Não, posso fazer quantos consórcios eu quiser que ele não aparece, ele não subtrai da minha renda. na verdade, ele não aparece no Bacen. O consórcio ele não marca o seu Bacen. É por isso que grandes empresas hoje utilizam o consórcio para não se comprometer tua renda no Bacen. Então, a hora que a pessoa puxa lá o Bacen do cara, vê que não está tomando dinheiro, que não aparece o consórcio lá no Bacen do cara. O consórcio não entra como dívida. Então não tem limite. Então, ele tem mais limite de crédito e condição de pagamento. Porque, por exemplo, o cara foi lá e tomou 5 milhões de consórcio. E a hora que puxou o Bacen dele, está zerado. Então, ele tem mais 5 milhões no mercado que ele pode tomar com base na renda que ele tem em faturamento da empresa. Então, o cara se alavanca com um dobro de grana sem se marcar no Eu Bacen. tô dizendo, você pode ter 50 imóveis. Você pode ter 50 imóveis. 100. Você não tem Aí a problema. questão da regra de comprovação de renda. É regra. Em média, todas as empresas, você precisa ter uma renda de 3 vezes o valor da parcela que você está pagando. Por exemplo, Ponto. se eu tenho uma parcela de R$ 1.000 de consórcio, eu tenho que ter 3 mil de renda, No mínimo. no mínimo. Só que é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, se eu tenho uma renda de 10 mil, eu poderia tomar um consórcio de parcela de 3 mil. 369. Não, se você tem um consórcio de parcela de 10 mil, você Não, tem que ter não. uma renda de 30. Eu tenho uma renda de 10 Ah, mil. sim, entendi. A parcela do consórcio Tem é que ser de de 3 3 mil. corretamente. Com 3 mil, levanta uns 500 pau, não levanta? Hoje, 3 3.700. mil, você consegue levantar 1 milhão. Então quer dizer o seguinte. Só que aí, quando eu levanto esse 1 milhão, pensa, eu continuo com a renda de 10 mil. Estou fazendo o número exato para ficar mais fácil. Quando eu levanto esse 1 milhão, eu vou lá e faço mais uma carta. Exato. Só que essa carta não interfere na carta anterior. Elas não cruzam informação. Não. Então eu tenho renda de novo. Se você fizer uma carta de 1 milhão, ou se você fizer 10 milhões de consórcio dentro da mesma administradora, primeiro que cada administradora tem um limite já pré-estabelecido. Hoje tem administradora que é 3 milhões, que é 5 milhões, que é 10 milhões por CPF. Por quê? Ela entendeu que não é o cara fazer 10 milhões de consórcio. Na hora que contempla, ele não tem renda para comprovar tudo. Uhum. Então, você pode fazer essa estratégia de 10, 20, 30 cartas, se for aprovado pela empresa, porque ela vai também analisar a condição de pagamento, mesmo que não esteja contemplado o consórcio, que seja contemplado, ela vai fazer uma média de renda para você utilizar a estratégia de vender a carta contemplada.
Você faz uma carta de 1 milhão, usa 300 mil para dar de lance. Vai sobrar 700, você não tirou dinheiro do bolso, você só pagou a parcela. E essa carta de 700 mil, você vende por no mínimo de 210 até 280 mil. Você imagina, você tirar, vamos supor que você seja contemplado aí uma carta de 1 milhão, que você pagou 3.100 reais durante 30 meses. Você pagou 90 e poucos mil. Só que você vendeu uma carta de 1 milhão por 400 mil. Ou por 300 mil. Você pagou 90 e faturou 400. Ou faturou 300. É, Onde ou em qual retorno é surreal. seguro você teria um retorno como consórcio? Não tem. É E surreal. outra, eu ainda dou a oportunidade ao meu cliente de comprar a carta dele. Muitas vezes por 20, 25 ou até 30%. Que eu repasso ela por 40, 50%. E eu nem quero que ele venda para mim. Você mesmo oferece a compra. Eu mesmo ofereço a compra e dou a possibilidade dele vender sozinho. Falei, cara, você não precisa vender para mim. O mercado tá aí para você vender por 40%. Se ele não quiser ter dor de cabeça, Mas as pessoas não querem dor de cabeça. ele Na verdade, não tem dor de cabeça, as pessoas não entendem. não E conhece aquilo o que elas caminho. não conhecem, elas têm medo. Cara, por isso eu acabo comprando. Eu compro, e na verdade, muitas das vezes, 99,9% das vezes, nem dinheiro do bolso eu tiro. Eu encontro um comprador, faço só a intermediação, pago, eu falei que Fica eu só ia com o garantir, spread. fica o spread. É louco demais. Cara, é Você tá, surreal. você tá trabalhando como banco. Como banco. Fala uma coisa. Eu associo, né, consórcio. Eu sei que hoje tem muitos produtos que entram no consórcio. Acho que até cirurgia plástica, já ouvi dizer, que Exatamente. entra. Mas eu me acostumei a conhecer consórcio de automóvel, né, de carro e moto e de imóveis. E as construtoras, eu sinto, principalmente no segmento popular, me parece que elas não entenderam ainda esse jogo do consórcio. Usando, daria para usar consórcio, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, para as construtoras que estão construindo, para que os clientes adquirissem imóveis através de consórcio? Sim. Na verdade, o que que acontece? Hoje o grande problema do mercado é o crédito. A Caixa Federal está com uma limitação de crédito, aprova o crédito, mas não libera o dinheiro. Os construtores, eles trabalhavam com o próprio dinheiro do cara que estava comprando a casa, ou seja, eles faziam o financiamento imobiliário e a Caixa ia pagando por etapas, com base na etapa que ela ia pagando, o construtor ia construindo sem tirar dinheiro do bolso. Só que agora não está liberando mais dinheiro, então ele tem que se virar, ele tem que se adaptar ao mercado. A construtora poderia comprar umas cotas, algumas cotas de valores condizentes às casas que ela está fazendo. Por exemplo, se você está vendendo uma casa por 250, você faz uma carta maior de 350 ou coisa do tipo, usa 30% dela como lance fixo, que vai sobrar praticamente os 250 mil. E isso ele vai contemplar no médio e longo prazo, em torno de 24 a 36 ou até 48 meses. Ele não tira dinheiro do bolso, paga metade da parcela até a contemplação, ou até a centésima parcela em algumas empresas. E quando for contemplado, ele vai falar assim, ó, Rafael, é o seguinte, eu tenho uma carta contemplada aqui de 250 mil, que eu já paguei X, já paguei, sei lá, 20 mil reais. Cara, me dá 30 aqui, assume a carta, eu transfiro para o seu nome e você compra a tua casa de uma taxa mais barata, mais eficiente e menor. Ou seja, o que aquele cara tá fazendo? Ele tá melhorando a condição de turnover, de distrato dele. Ele tá dando a possibilidade do cara que tá comprando uma casa do Minha Casa Minha Vida, mesmo que seja com subsídio mais barato a parcela, com menos tempo, e ele vai ajudar esse cara, porque muitas vezes o consórcio, ele utiliza a movimentação de extrato para comprovar algumas administradoras, ele utiliza imposto de renda, ele utiliza Olerite, Decore, Proamore. Já a Minha Casa Minha Vida, o cara tem que aprovar pelo IR. Quem hoje que compra Minha Casa Minha Vida, e muitas vezes são clientes autônomos, que nem Entendi. imposto de renda declara, e nem renda tem. E como é que a gente faz? E outro ponto é que a inadimplência daria uma reduzida absurda, porque quando o cara compra o Minha Casa Minha Vida, uma parte ele tem que financiar com a construtora. E Sim, às vezes ele fica entre pagar a construtora e pagar o banco. Ele acaba priorizando o banco, que é onde ele perde o imóvel. Essa sua solução, ela reduziria a inadimplência das construtoras, ainda faria a construtora ganhar na venda da carta e exatamente. no imóvel. Exatamente. E eu sou a favor de dividir para multiplicar. Eu já fui em algumas construtoras, não me deram bola. O cara é dono de construtora, eu falo para ele, ele não entende. Eu falei, cara, você não tá entendendo que eu vou te dar uma parte da comissão, talvez até a metade da comissão? E eu vou fazer tudo? Só quero que você me dê aos seus clientes. Então, as construtoras hoje não entenderam, às vezes até por falta de informação. Então, grandes empresas hoje não fazem consórcio porque não tem uma pessoa de confiança para poder fazer esse trabalho dentro da imobiliária dela. Porque se tivesse, meu irmão, ela já estava contemplada, construindo com a grana do consórcio É, e de forma porque mais viável. eu vejo até outros benefícios, né, cara?
Hoje o funding ele está muito concentrado no FGTS. Exato. E Muito cada vez menos concentrado. tem GTS para poder É. liberar dinheiro. E aí todo mundo quer morder uma fatia do FGTS para fazer alguma coisa. Então, diversificar esse funding seria maravilhoso para o setor de construção civil. Você não ficaria Exato. dependente mais de um único funding, de um único recurso. Exato. Eu percebo que hoje o crédito vai ser cada vez mais escasso e o consórcio vai crescer cada vez mais. Então, a gente hoje que busca uma taxa Selic mais baixa, nos próximos meses isso não vai acontecer. Então, isso para 2026 aí, a tendência é que chegue, sei lá, em torno de 16%. Se a gente estiver bem otimista, 14%. Nem sei se chega, nem se o Banco Central derruba tanto a taxa assim, mas 14% aí eu acho que é uma coisa realista para o ano que vem. Mas para os próximos meses, até superar 16%. Porque a taxa de juros hoje de crédito, seja de financiamento imobiliário, seja de crédito de capital de giro, tá absurda, cara. Os caras falam em CDI mais 5, CDI mais 6. Tá falando uma taxa de 21% Ao ano. ao ano. 2 ao mês. Imagina quase. aí 4, 5 anos de capital de giro. O cara quebra. Eu já vi coisa de 3 ao mês, 4,5 ao mês. Não, e você tem que dar graças a Deus que o cara tem dinheiro para te emprestar. Dá 50 ao ano. E eu É até quase um vejo, agiota. e eu até Quase vejo, um assim, agiota. eu até vejo que em alguns casos o cara acaba tomando, por quê? Porque ele não se preparou financeiramente, ele não fez o planejamento, ele deixou de fazer o consórcio lá atrás porque ele é um cara imediatista e na hora que aconteceu o problema, ele está despreparado. Como tudo na vida, as grandes oportunidades passam para quem está preparado. Quem não está preparado vai pagar o preço. Então hoje, se você está aí, é empresário e quer tomar um crédito, eu sei que você precisa agora, mas o agora já não dá mais tempo, você vai ter que tomar. Mas você pode, lá na frente, reparar esse erro que você cometeu através do consórcio. Se alavancando, tomando um dinheiro barato, ou talvez até liquidando o crédito caro que você fez no banco através do consórcio. Cara, agora você me lembrou uma coisa, assim, o consórcio também, se alguém tá muito endividado e tá pagando 20 ao ano, 30 ao ano, o consórcio também pode ser uma ferramenta para pagar essa dívida E diminuir a parcela. e, assim, em vez de 30 ao ano, o cara passa a pagar Eu 6. estou fazendo uma operação agora e o cliente ele gasta por mês de parcela de empréstimo em torno de 55 mil reais. Ele vai sair de 55 mil para 7 mil reais. 48 mil a menos. Então, assim, se você perguntar para mim, cara, Mais de meio milhão no ano. que você fez? Cara, não fiz nada, eu só recomprei uma casa que ele tinha e vamos liquidar no valor à vista. Ponto. Então, assim, nós não fazemos milagre. A gente cria estratégia. E com base na estratégia, seguiu, deu certo, é só cair para o abraço. Fala uma coisa, o escritório que você tem aqui, você tem há quantos anos já? 3 anos de escritório, 18 anos de mercado financeiro. Eu vim do zero, eu vim do nada. Todo mundo dizia que era impossível fundar um escritório do XP. Então, eu provei para todo mundo que é possível, porque quando você tem um objetivo, um propósito e uma vontade, é impossível dar errado para quem quer fazer dar certo. Você, na sua história, você trabalhou em vários bancos? Trabalhei em praticamente todos. Eu entrei, na verdade, assim, eu tô com a minha esposa há 17 anos. Quando eu a conheci, eu era office boy, ela era manicure. E eu tinha um sonho de ser um cara bem-sucedido. Só que esse sonho não era apenas uma vontade no meu coração. Era um objetivo a ser cumprido. Então eu comecei como office boy para poder entrar no banco, porque o banco recebia muitos office boy para levar documento. E aquilo me cativou por trabalhar de terno, de gravata, todo arrumadinho. E todo mundo que trabalhava no banco era bem sucedido, tinha um carro bom, uma casa boa, um apartamento. Então aquilo eu ansiei muito. Aí eu entrei primeiro no HSBC, depois de office boy entrei no HSBC vendendo consignado, empresa terceirizada chamada Almeida Krieger. Essa empresa me ajudou muito no quesito crescimento de maturidade profissional. Depois eu tive uma proposta do próprio HSBC para virar gerente de pessoa jurídica, que já era um passo muito grande dentro do mercado profissional. Só que ao mesmo tempo eu passei no Bradesco para ser o meu coletinho, aquele meu posso ajudar. E naturalmente eu acredito muito que a ordem dos fatores não pode ser alterada. Então se você começar grande, o risco de cair é muito maior. Então eu escolhi o Bradesco como meu primeiro cargo mais baixo, era um salário metade da metade do que me ofereceram na PJ. Depois de 3 meses no Bradesco eu virei caixa. Depois de mais 3 meses gerente de pessoa física. Depois de 6 meses eu virei gerente PJ. E depois de quase 2 anos eu virei gerente geral de um PAB, que é uma agência menor dentro de uma empresa. Com base nisso, eu fui sendo conhecido no mercado pelo meu trabalho, pela minha
pela minha habilidade em venda. Tive uma grande oportunidade de trabalhar no Citibank, que é um banco americano. E eu falava inglês na época com 21 anos, eu aprendi no jogo, aprendi sozinho, falar inglês no Counter-Strike. Então, você que tá jogando aí, ó, não fica perdendo seu tempo jogando 24 horas, não. Estou viciado em videogame. Você tem que aprender, usar estratégia, aprendi a falar inglês no jogo. E aí o cara do City me fez uma proposta, na época eu ganhava 1.500 no Bradesco, ele me pagou 8.200 no Citibank. Tipo, era quase 8 vezes que eu ganhava. E aí do Citibank eu fiquei 4 anos, e o gerente geral virou gerente geral do Itaú Personalité, me levou para lá. Fiquei mais quase 4 anos. Ele virou superintendente no Santander Select, me levou para o Santander. Depois eu atuei como gerente corporate de grandes empresas no Santander. E o meu último cargo, que foi onde eu pedi demissão, eu assumi uma das maiores agências do Santander Select na região de Sorocaba. Fiquei por quase 4 anos. Pedi demissão para fundar o meu negócio. Porque quando eu tinha 26 anos, eu juntei o primeiro milhão. Com 32, juntei dois. Então, o que eu tinha de retorno mensal, que era em torno de 1% como colaborador do banco, ultrapassava as minhas despesas fixas. Eu gastava 10 e recebia 20. O banco foi maravilhoso na minha vida. Porém, o banco ele só quer para ele. Então chegou um momento que o banco começou a infringir os meus valores. Ele só queria a meta e o cliente nada. Aí eu falei, cara, eu já ganho o dobro do que eu tenho de conta fixa. E eu chamo minha esposa de nega. Eu falei, nega, chegou a hora da gente voar. E quando eu saí lá de trás do Bradesco, ela era manicure, conforme eu falei, ela fez o CPA 10 e entrou no meu lugar no HSBC. Perdão, quando eu saí do HSBC, ela entrou no meu lugar no HSBC. E aí ela trilhou um caminho gigante como o meu, passou pelos mesmos cargos que eu, virou gerente geral da mesma forma que eu. Aí o Bradesco comprou o HSBC. Depois de uns 2 anos, ela pediu demissão como gerente geral de um segmento Prime, que é o segmento alta renda. Então, se para você que tá aí e acha que a tua vida é difícil, que você não tem oportunidade, que você nasceu de família pobre, ai, coitadinho de mim, estou romantizando a pobreza. Cara, cria vergonha, estude, procure no YouTube tudo que você quiser hoje, você aprende no YouTube. ChatGPT. Chat GPT, se na minha época eu tivesse isso, hoje eu era bilionário. Nem era milionário, eu era bilionário. Só que cada coisa no seu tempo. Na nossa época tinha uma fortaleza, hoje tem outras. E quem se destacou mais não foi quem foi mais bem sucedido financeiramente, foi quem foi mais procurar informação, quem foi mais inteligente. Para as pessoas que quiserem te encontrar na rede social, saber lá o nome do seu escritório, como é que elas fazem para te encontrar e para acessar esse conhecimento que você tem, fazer essa consultoria com você? Bom, hoje o meu Instagram tá como oestrategista.dom. Dom foi um método que eu criei, que significa dinheiro, organização e mentalidade. Sem organização você não ganha dinheiro e sem mentalidade você não alcança sucesso. Então, oestrategista.dom é o meu Instagram. As empresas do nosso escritório chama Único Investimentos e as outras empresas do nosso grupo tá no Instagram Grupo Único. Pode nos procurar, me chamar, que tenho certeza que você será muito bem atendido pelo nosso time. E nesse caso, Marcos, o cara de 10 mil, o cara de 20 mil, o cara de 100 mil, o cara de 1 milhão, todos eles São você bem consegue atendidos. ajudá-los lá. Consigo ajudar. Hoje o nosso foco principal é planejamento financeiro para qualquer cliente, desde que ele queira realmente dar o primeiro passo. Então, nós temos sim um segmento do nosso escritório. O nosso ticket médio hoje para captação de investimentos é acima de R$ 300 mil. Mas se o cara chega lá, cara, eu sou, sei lá, um motoboy e eu quero começar a investir, nós daremos uma atenção para ele desde que ele comece através do consórcio, que é o nosso produto âncora. Se ele fala assim, cara, eu quero começar com R$ 1.000 por mês, a gente não atende esse cliente. Não que a gente não quer, porque a gente já tem uma demanda muito alta, que a gente já nichou a partir de 300 mil. Mas todo mundo é bem-vindo e a gente escuta todo mundo lá de uma forma única. Uma dúvida que eu tenho, você tem ideia de quanto em dinheiro você já fez de consórcio, assim? Quantos consórcios você já Vendi? planejou, já vendeu, você tem esse número? Cara, o ano passado nós vendemos 112 milhões em consórcio. Esse ano até agora 95 e eu tenho certeza que nós ultrapassaremos 200 milhões vendidos esse ano. Mas desde quando? Dos últimos 3 anos, Nos faz últimos 3 anos. 2 anos. 2 anos. Nós começamos com o consórcio no nosso escritório em outubro de 2023. Então a gente está falando aí de 2 anos e pouco, 2 anos e alguma coisa. Outubro de 23, outubro de 24, outubro de 25, Vai é fazer isso? 2 anos agora, Vai em fazer 2 25. anos. É porque o consórcio ele veio como uma salvação para o nosso negócio. Por quê? Porque a gente entendeu que tudo que nós fazíamos com a base de investimento, hoje os grandes escritórios não crescem mais de forma orgânica. Eles não vão lá e captam 200 mil, 1 milhão. Eles compram um escritório com 400, 500 milhões.
Então eu teria que ter um time muito grande, muito bem capacitado, porque o mercado de investimentos, ou seja, o mercado financeiro não é para amadores. Você não vai lá e conhece um cara na esquina, vamos te ensinar a aplicar o dinheiro. Tem muito guru na internet que fala sobre finanças. Mas você sabe? Se você acredita que ele sabe realmente fazer a gestão do seu patrimônio? É. Então, assim, hoje a gente focou no produto âncora, que é o consórcio. Nosso segundo produto é o planejamento sucessório, ou seja, o seguro de vida. E o terceiro, ele é o investimento. Na verdade, a nossa base é investimentos, mas a gente utiliza o investimento, aplica o investimento, com o retorno dele, a gente faz o consórcio. Então, o produto âncora quer dizer que é o produto mais vendido, mas o nosso produto-chave é o investimento. Dá para dizer que o ano passado e esse você vai consolidar aí uns 250 milhões de reais em consórcio. A gente vai ultrapassar 300 milhões de reais em consórcio, somando Já, os 2 anos, já feito. já feito. Até o final do ano, a gente vai ultrapassar os 200 milhões de reais. Se você continuar essa linha, né, mais 2, continuar crescendo, você vai chegar em 1 bi Se Deus de quiser. consórcio Se Deus contratado. quiser. Se Deus quiser. Legal. É isso aí, turma. Então, assim, eu acho que deu para esclarecer, deu para mostrar para vocês o que é planejamento financeiro, o que é consórcio, o que é o consórcio como ferramenta, quais são as pegadinhas, né? Acho que o Marcos deixou claro aqui que o consórcio é uma ferramenta, mas não é uma ferramenta para todo mundo, nem para todos os propósitos. Se você tiver um propósito, se você quiser comprar um bem, se você quiser se alavancar, se você quiser entrar consciente, tenho certeza que pode servir aquilo que você procura. Então, Marcão, é isso aí. Sim, muito obrigado pela sua participação. É a Eu que segunda vez agradeço, que nós Rafa. estamos aqui. Você é meu parceiro, irmão. É muito legal te Meu irmão receber. legendário. Muito legal levar para as pessoas, que esse é o meu propósito, sabe? Eu acho que mudar a vida das pessoas é através de conhecimento. Eu também tenho certeza e não tenho dúvida disso. Deixa um recado para a turma aí, final, para a gente ir caminhando para o fim. Pessoal, é o seguinte, eu quero deixar para vocês um recado super importante sobre o planejamento financeiro. Todo mundo precisa ter, mas nem todo mundo está preparado para fazer. Porque não é fácil se planejar, não é fácil você ter uma mentalidade de sucesso. Ninguém foi preparado hoje no Brasil, desde quando criança, a se planejar. Às vezes as famílias, o pai nos planejava, a mãe nos planejava, grandes famílias foram quebradas por não ter um planejamento financeiro. Mas quando isso nasce no seu coração e tem aquele propósito de multiplicar com outras pessoas, aí você consegue expandir esse sentimento de educação financeira, assim como você tem, Rafa, assim como eu tenho. E se vocês escolherem a Único Investimentos como um propósito de planejamento financeiro, você pode ter certeza que eu vou te mostrar as entrelinhas que o mercado não te mostra. E eu já perdi muitas vendas por ser transparente, mas entreguei o dobro de sucesso para os meus clientes. O segredo de não vender de uma vez só, né? Exatamente. Quem procura o curto prazo não tem sucesso na vida. Quem procura o longo prazo certamente será uma pessoa muito bem-sucedida. É isso aí, turma. Então, esse foi mais um episódio do IRPcast. Vou deixar meu Instagram aqui para vocês. Vamos deixar o Instagram do Marcos também, né, Gabriel? Para as pessoas encontrarem ele. Se você gostou, comenta, compartilha. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Me ajuda a divulgar esse conhecimento. Tenho certeza que você conhece muitas pessoas que precisariam estar ouvindo isso aqui. Então, me ajuda com esse propósito de transformação das pessoas e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Esse foi mais um episódio do IRPcast. Meu muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui e eu te vejo no próximo.